Pois é, pessoal, vocês devem ter visto o vídeo do Oineg, onde ele fala abertamente que existem dois Lulas. Pois é, não é teoria da conspiração, não. Ele falou e afirmou que existem dois Lulas diferentes. Eu vou colocar o vídeo aqui de forma exclusiva para vocês vão ver. E aí vocês tiram suas próprias conclusões, né? Esse assunto é polêmico, eu não vou entrar nessa polêmica, eu vou só trazer para que vocês tirem sua própria conclusão, tá? Desses dois Lulas que o Oineg fala. Outro ponto que a gente vai falar aqui também é a promessa que o Elon Musk fez contra a esquerda. Você vai entender, ele vai tremer as bases da esquerda. Presta atenção que eu vou trazer essa matéria para você. Fechou? Então, para você não me esquecer, hoje é dia 13 de novembro de 2024. Esse é o nosso quarto editorial. E a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre política. Então, muito obrigado por estar aqui. Sou o Dr. Sandro Gonçalves e eu espero que você goste do nosso canal. Pois é, nós vamos começar falando literalmente de economia. Mas já que a gente vai falar de economia, que tal a gente falar do livro Segredos dos Leilões, Segredos Milionários dos Leilões, que pode te fazer ganhar uma boa grana, né, com venda de imóveis, com compra de imóveis de leilão, que sai muito mais barato. Então, assim, um livro muito completo, tem a listagem dos principais sites de leilão para você comprar, tem dicas de como usar o imóvel comprado para financiar e conseguir uma grana mais fácil. Realmente, o livro está muito bom. Então, eu sei que você vai gostar. Vamos de matéria? Bora lá? Olha só, a matéria do Poder 360. A concessão de visto a brasileiros em Portugal sobe 240% em um ano. O total de novas autorizações de residência foi de 43.313 em 2020 para 147 mil em 2023, a alta impulsionada por acordo do CPLP. O número de autorizações de residência concedida por Portugal a brasileiros subiu 240% em um ano, segundo o relatório da AEMA, Agência de Integração de Imigração. Em 2022, foram 43.313 novos títulos. Já em 2023, 147.246. O documento era necessário para que estrangeiros vivam no país, independentemente de estudo, trabalho ou por outra razão. A alta foi impulsionada pelo Acordo de Mobilidade da CPLP, assinado em 2021 e regulamentado e implementado ao longo de 2022. A medida facilita a concessão de vistos para os cidadãos das nações da comunidade dos países de língua portuguesa. A realidade dos fatos é que está tendo um êxodo gigantesco do Brasil, né? O brasileiro está pulando fora, não à toa tem muita gente me procurando para fazer aqui no Uruguai. É uma situação um tanto quanto plausível, né? No Uruguai é mais barato do que o português, é mais rápido do que o português. Você vindo para cá, você não corre o risco de ser humilhado aqui, porque o Uruguai ele fica muito feliz com a vinda do brasileiro para cá. Então, assim, vale bastante a pena e a gente está percebendo cada vez mais que o brasileiro está entendendo que uma das principais saídas para o Brasil é o próprio aeroporto, né? Uma das principais formas de resolver o problema do país. Vem cá, vamos falar do Cleitinho aqui. Essa escala 6x1 está dando o que falar. O Cleitinho fez um vídeo onde ele defendeu a escala 6x1. Mas ele foi além. Falou o seguinte, não, o que tem que mudar é a escala dos deputados, que fazem uma escala 3x4, ou seja, trabalha só 3 dias e folga 4 por semana. Então, o Cleitinho defendeu que a escala de políticos seja a mesma escala 6x1. Cara, eu assino embaixo, eu concordo em número, gênero e grau. Só que o The Investors, ainda sobre esse assunto da escala 3x4, ele falou o seguinte, sabe qual a sua escala para sustentar o governo brasileiro? Sabe não? Vou te contar, é 149 por 366. De 366 dias ou 365 dias, você trabalha 149 para bancar o governo. Então não importa, eu vou trabalhar 4 dias na semana, eu vou trabalhar 3 dias na semana. Você tem que entender que a metade do tempo que você trabalha é para o governo. E isso eu não vejo a Erika Hilton tentando resolver. Isso eu não vejo ninguém tentando resolver. Você sai de casa, trabalha o dia inteiro durante 149 dias, né? Para basicamente pagar salário de político
aposentadoria de milico e civil, salário e benefício de juiz e fundão para a eleição. 149 dias para bancar essa turminha aí. E aí? É isso que tem que ser a primeira discussão. A discussão da redução da jornada de trabalho é uma discussão que tem que ser depois. Depois que a gente resolve o problema, né, dos altos impostos que a gente paga. Até porque eu falei, essa questão da escala 6x1 para ser discutida é um projeto que a intenção é boa. O projeto é que é ruim, mas a intenção é boa. Então, é bom preocupar, é importante a gente ter uma função, né, uma ação aqui para garantir que melhore as condições de vida dos brasileiros, dos trabalhadores? Sim, claro, não tenho dúvidas disso. Agora, o ponto que nós temos que estudar aqui é como? Cara, quer reduzir? Eu já disse para vocês, reduza por acordo, não obrigue, né, o empresariado a ter que contratar uma pessoa só para trabalhar 4 dias, por acordo e com benefício fiscal. Não, eu vou ter o benefício de reduzir a escala, mas eu vou pagar menos imposto. Aí sim, caso contrário, é furada. Vamos falar da galera da Left? Pois é, olha só, o Raí, né, teve junto com a galera lá da MST lá, participou da primeira Copa do MST no Paraná e visitou uma cooperativa. O ex-jogador Raí, você lembra dele, o Raí, né? Da seleção brasileira, esteve no último domingo no assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Dorcelina Folador, em Arapongas, Paraná, para participar da primeira Copa da Reforma Agrária, uma competição entre limites de todos os estados, formado por camponeses. Então, a verdade dos fatos é que quando eu observo esse tipo de coisa, eu acho o seguinte, você tem que pregar e viver aquilo, né? Então, assim, você olha o cara lá no meio do MST, aí eu sou uma figura, uma pessoa simples como eles, eu sou pobre como eles, eu sou comunista, aí a extrema-direita precisa ser eliminada. Doa todo o seu dinheiro. Aí você tem meu respeito. Porque eu sou o contrário. O que eu conquistei é meu. Eu não tenho dessa de, eu vou doar dinheiro pro cara que fica ali, o sambanga ali, só quer saber de usar maconha, só quer saber de ficar na boa, e eu que ralo, trabalho 7 dias por semana ralando, feito um condenado, vou ter que distribuir meu dinheiro pra ele? Eu penso o contrário. Por isso que eu sou anticomunista. Agora o cara fica nessa, eu sou comunista, eu não sei o que, eu tenho que ajudar o MST. Véi, pega o seu dinheiro, compra terra pra todo mundo e distribui pra todo mundo. Seja bom. Cumpra o que você promete, faz isso. Então, assim, esses caras não vão fazer isso, né? Um bando de hipócrita. Mas eu também não só falo mal da galera da esquerda, não. Vou fazer uma coisa também. Vou elogiar um cara do PT, um governador do PT. Pois é. Você vai ficar até assustado. Nem sempre eu tô aqui só para falar mal. Olha isso aqui, matéria do Opinião, do Piauí, tá? Governador Rafael Fonteles, do PT, privatiza a empresa estadual de água e saneamento na Bolsa de Valores de São Paulo. Pois é, esse aqui, ó, o do meio aqui, segurando o martelo, é o governador do PT. O que o cara tá fazendo? Tá largando de ser das pautas esquerdistas. Ele observou o seguinte, olha, cara, os estados do Nordeste, eles têm um déficit, né, Norte e Nordeste, ele do Norte, tem um déficit muito grande sobre as pautas de saneamento básico. O que ele falou? Quer saber? Vou privatizar. Vou privatizar até 2035, né? Cerca de 90% da sua população, 80% da sua população, segundo os investimentos que serão feitos, estarão com saneamento, ou seja, está pensando no desenvolvimento do Estado. E o cara é do PT. Então, assim, acho que já está na hora dele mudar de partido, né? Se ele tem essa visão liberal, tá no partido errado. Mas aí, a gente não adianta ficar aqui também feito um maluco, falando, nossa, o cara é do PT. Não, medida boa. Medida boa. Só que não é uma medida de PT. É uma medida de um cara do PT. Mas não é medida de PT. Em compensação, vamos falar dos vereadores de São Paulo, né? Nossa, que lugar desenvolvido, maravilhoso, não é? Pois é, mas olha aqui o que tem de presente para o povo lá. Vereador de São Paulo aumenta os próprios salários em 37%, pouco mais de um mês após a eleição.
Duplo aumento, é. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou nesta terça-feira uma proposta da mesa diretora da casa, encabeçada por Milton Leite, do União Brasil, que aumenta em 37% os salários dos próprios parlamentares da capital. A aprovação vem pouco mais de um mês após a eleição para o Legislativo. Olha só que absurdo. Os eleitos e reeleitos na eleição deste ano receberão R$ 24.757 em janeiro e um mês depois passarão a ganhar R$ 26 mil, o que caracteriza um duplo aumento para os parlamentares paulistanos. Atualmente, os vencimentos dos vereadores são de R$ 18.991,68. E aí? É a cara, né, dos políticos brasileiros, é típico dos políticos brasileiros. Cara, é vergonhoso, né? É vergonhoso, é uma desconexão com a realidade. Você sabia que aqui no Uruguai os vereadores não recebem salário? Você viu, a galera vai pegar 20 e tantos mil. Aqui no Uruguai, o máximo que você recebe é que se você for vereador, a sua casa você não paga IPTU. E detalhe, o IPTU aqui é mais barato que no Brasil. Só isso, né? Vamos lá, olha só, Trump agindo mais uma vez. Trump define apresentador de TV como secretário de Defesa dos Estados Unidos. O Donald Trump anunciou Pete Hegseth como o secretário de Defesa dos Estados Unidos de seu segundo mandato, que começa de janeiro de 2025. A decisão foi divulgada pela equipe do novo presidente do país nesta terça-feira. Abre aspas. Tenho a honra de anunciar que indiquei Pete Hegseth, acho que é assim, para servir em meu gabinete como secretário de Defesa, disse Trump em comunicado. Abre aspas. Com Pete no comando, os inimigos dos Estados Unidos estão avisados. Nosso exército será grandioso novamente e os Estados Unidos jamais recuarão. O Hegseth tem 44 anos, é um veterano de guerra da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos e chegou a servir em Cuba, Iraque e Afeganistão. Filiado ao Partido Republicano, o militar tentou concorrer a uma vaga no Senado por Minnesota em 2012, mas desistiu da disputa antes mesmo da convenção e eleições primárias da sigla. Atualmente, o novo chefe do Pentágono é apresentador da rede norte-americana Fox News. O cara é um veterano de guerra, então, da forma que aqui o Metrópolis põe, define um apresentador de TV. Não, o cara é um veterano de guerra, né? Mais uma vez, a mídia querendo, né, queimar a imagem aí, nada a ver, né? Então, não faz o menor sentido. E o Elon Musk, pessoal? O Elon Musk fez uma promessa. Vamos ver o que vai sair dessa promessa. Matéria do El País. O Elon Musk promete fazer tremer o sistema, depois de ser nomeado por Trump para o seu governo. Eu avisei para vocês no último editorial que o Elon Musk foi nomeado agora para fazer parte do governo do Donald Trump. Lembra disso? Pois é. E aí a grande questão é, e aí, como é que fica, né? Será que realmente será uma gestão interessante? Será o que vai rolar nisso aí, né? Vamos lá. Olha só o que diz a matéria aqui. O Elon Musk, né, já tem a sua posição. Ele dirigirá o Departamento de Eficiência Governamental. O homem mais rico do mundo não brinca. Tenho o prazer de anunciar que o grande Elon Musk, em colaboração com o patriota americano Vivek Ramaswamy, acho que é isso, liderará o Departamento de Eficiência Governamental. Juntos, esses dois maravilhosos americanos abrirão caminho para que minha administração desmantele a burocracia governamental. É o que anunciou o Donald Trump sobre o anúncio do Elon Musk. E aí, o Elon Musk vem com a promessa de que vai fazer o sistema tremer. Uma coisa é certa, é o Musk, né, cara? E é o Musk aliado ao Donald Trump. Então, a possibilidade de fazer o sistema tremer é real. Vamos falar de uma aprovação em São Paulo? Isso aqui é importante, tá? Deputados aprovaram por unanimidade banir o celular nas escolas de São Paulo. O PL foi largamente apoiado pela base do governador Tarcísio de Freitas. Então, parabéns para o Tarcísio, e vários deputados do seu partido foram coautores da proposta. O banimento do uso dos celulares por estudantes em escolas públicas e privadas do estado de São Paulo, tanto em aulas como nos recreios e intervalos,
foi aprovado nesta terça-feira por unanimidade na Assembleia Legislativa Paulista. A proibição vale para toda a educação básica, ou seja, do ensino infantil ao ensino médio. A aprovação aconteceu no plenário da Alesp. O projeto de lei segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Lembrando que em São Paulo, a Alesp, né, não tem muita vez para a esquerda não, né? A esquerda lá é minoria. Então vários projetos, né, que são de pauta do governador Tarcísio, né, que são defesa do governador Tarcísio, acabam passando, tá bom? Pessoal, e aí? Vamos colocar o vídeo para vocês do Oineg? O Oineg vocês devem lembrar dele, né? Que é da Band News. O Oineg falou da existência de 2 Lulas, né? E que isso é perceptível. E é um assunto que gera muita polêmica, né? Até porque tem uma teoria da conspiração sobre 2 Lulas, um clone. Não é disso que eu tô falando. Tô falando que são posturas de 2 Lulas diferentes. Você vai entender o que o Oineg falou e aí é você que trará a sua opinião sobre esse caso aqui para mim. Escuta só, e eu achei interessante o que ele falou. Salve, salve! A gente sabe que o presidente Lula mudou muito, dá para perceber. O Lula de agora, o Lula desse terceiro mandato é muito diferente do Lula do primeiro mandato. A diferença é tão grande que, em alguns momentos, e tratando de algumas áreas, chega a parecer que eles são 2 presidentes diferentes. Vamos pegar um assunto econômico. É impressionante ver o presidente Lula defendendo pontos de vista que ele atacava no passado. E o contrário também. Vamos dar... E aí, você viu a crítica do Maduro, né? Dizendo que o Lula hoje é um infiltrado da CIA, que o Lula hoje é um agente norte-americano, que ele não é mais o Lula de antigamente. Será que isso tem algum fundo de verdade? Será que isso pode ter alguma base, algum fundamento? Não sei, né? Posicionamentos tão diferentes? Será porque a idade mudou ele? O que você tem de posicionamento? Ou seria um clone? Dar uma olhada numa entrevista dada pelo Lula 1, só para a gente comparar juntos. Novembro de 2003, 21 anos atrás, final do primeiro ano do primeiro mandato de Lula. Ele tinha recebido a presidência de Fernando Henrique Cardoso, foi um canal livre aqui da Band. O Lula recebeu no Palácio da Alvorada o Antônio Telles, o Ricardo Boechat, o Marcelo Parada e o Fernando Mitre. Naquele momento, Lula tinha como ministro da Fazenda Antônio Palocci, como presidente do Banco Central Henrique Meirelles. E o presidente, em momento algum, fez, na entrevista, ataques ao sistema financeiro, ou então ironias com a palavra mercado, que mais recentemente ele deu para demonizar. Você sabe que um dos grandes problemas do Brasil é o grau elevado de endividamento público, que era de 50% do PIB, é coisa de mais de 10 anos, em 2011, e hoje está perto de 80% do PIB. É muita coisa, ainda mais quando a gente vê que a curva das despesas públicas vem crescendo num ritmo maior do que a curva da receita. E naquele canal livre, de 21 anos atrás, Lula falou justamente de endividamento público. Olha o que ele disse. Está cheio de países com uma dívida maior do que a do Brasil, com um tempo de rolagem maior, que não sofrem o problema da dívida. O nosso problema, disse o presidente, é que o governo foi perdendo cada vez mais a credibilidade. Para que a gente tenha um juro, como tem a economia europeia, como tem a economia americana, nós temos que primeiro ter a solidez da economia deles para ter credibilidade, disse o presidente. Credibilidade. Busca da credibilidade. Era essa a preocupação daquele Lula, do Lula 1. E ele chegou a exemplificar com um caso prático, como ele gosta de fazer. Ele disse assim, a gente fica de vez em quando teorizando, pensando nos outros, mas vamos pensar em nós. Por que você não empresta dinheiro ou se nega a ser avalista de uma pessoa que te procura e fala, olha, eu vou alugar uma casa, você não quer ser meu avalista? Mas você fala não. Por quê? Porque você tem medo de calote, disse o presidente. Você tem medo que o cara não pague e que o credor vá atrás de você. Então, disse o presidente, nós precisamos primeiro ter a economia brasileira sólida. Pois é, o que mostra que o Lula atual, Lula de hoje, é completamente diferente. Hoje o Lula é um cara que ataca o mercado. Hoje o Lula é um cara que realmente não está se preocupando o mínimo com as contas públicas. E mais uma vez, a mesma fala que o Temer usou contra a Dilma, ele usa agora contra o Lula. Não tem projeto de governo, não tem plano de governo. E aí, meu amigo, a chance de que
este Lula não chegue ao final do mandato é bem maior, né? Bem maior. Bom, pessoal, é isso. Quem gostou, ficou até o final, deixa no comentário. Gostei do conteúdo. Quem não gostou pode criticar também, tá? É sempre bem-vindo a crítica construtiva. Quem não fez o download do livro ainda, fica disponível aí para você fazer o download, né? Dos Segredos Milionários dos Leilões. Tá sempre disponível aí para você. E enfim, e para você que tem interesse, né? Numa cidadania que não seja brasileira, numa residência, né? Buscar algo diferente, a residência uruguaia é uma ótima opção, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial com vocês. Abraço.